Então, assim, nós não podemos jogar por contra-ataque. Nós tentamos entrar com o Rafinha, que é um jogador que tem mais controle de bola. Espalhar uma linha de 4 ao invés de 5 para tentar dominar, porque eram 3 jogadores de frente. E tentar ter controle do jogo. Eu acho que o Éder faz bem essa função, junto com o Caleri na frente, na substituição do Luciano. Poderia ter deixado o mesmo sistema de jogo? Poderia. Eu ia ter que ir com 3 zagueiros, os meus alas iam marcar os laterais, com 2 pontas abertas. Eu acho que criaria muito mais dificuldade para a gente, até os zagueiros se deslocar e chegar, do que com uma linha de 4 já postada, marcando lateral com ponta, Rafa com William e Léo, que é um jogador bem defensivamente. Botei o Patrick para fazer a parte ofensiva do lado esquerdo. Nós temos, são essas opções que a gente tem. Talvez de velocidade a gente poderia ter, né? Mas nós temos jogadores mais de controle de jogo do que de puxada de contra-ataque. Nosso time não é um time que joga de contra-ataque. Vamos lá, a gente tem alguns dados, né, que mostram a diferença de performance do primeiro para o segundo tempo, né? O primeiro tempo, o São Paulo chutou 11 vezes, sendo que 6 no alvo, contra 3 do Corinthians, 2 no alvo. Eu vou focar mais nisso, até para já jogar aqui para o Hoffman. No segundo tempo, o Corinthians chutou 10 vezes, 3 no gol, contra 3 do São Paulo, com 1 chute no gol. As alterações do Ceni no intervalo, entraram Rafinha, Patrick e o Éder. O Patrick até mais pelo setor esquerdo, a saída do Reinaldo. O Hoffman, é aquela coisa, é um jogo de futebol, é ação e reação, são 2 times. Mas para muita gente, o Vitor Pereira não teria feito uma boa escalação e feito boas substituições, e o Ceni ao contrário. É uma leitura simples, mas que se aplica a esse jogo, ou você acha que não vai por essa linha? Pode até ser uma leitura simples, mas é correta. Técnicos acertam e erram. Nós acertamos e erramos, todo mundo acerta e erra. Então, haverá dias nos quais o Rogério Ceni vai acertar e haverá dias nos quais ele vai errar. Vitor Pereira, a mesma coisa. Pepe Guardiola, na final da Champions League contra o Chelsea, para mim errou, ele montou a equipe. Na forma como ele pensou o jogo. O Thomas Tuchel acertou. Estou citando esse exemplo que é o maior possível em termos de futebol de clubes hoje em dia. Então, na prática, a minha leitura do que aconteceu no final de semana é que o São Paulo foi um jogo de 2 tempos completamente distintos, muito a ver com as escalações. No primeiro tempo, São Paulo praticamente espelhando o esquema tático do Corinthians, foi superior, controlou o jogo. O Rogério Ceni, na mudança para o segundo tempo, pensa algo que não funciona muito pela estratégia adotada pelo Vitor Pereira, pelas mudanças que fez o Vitor Pereira. Então, nesse jogo de xadrez, do lado tático do jogo, entre Vitor Pereira e Rogério Ceni, igualdade, empate. Como o próprio resultado do jogo mostra. O Rogério Ceni levando na primeira etapa, o Vitor Pereira muito bem o que estava acontecendo em campo e fazendo as alterações necessárias de peças de sistema para reagir, empatar o jogo e quase vencer no final. Uma informação importante dessa segunda-feira, o Cássio no jogo foi substituído. A médica doutora Ana Carolina Corte, médica do Corinthians, falou nesta segunda-feira que o goleiro tem uma subluxação no ombro. Não é uma lesão considerada grave. Vamos ouvir o cenário do Cássio e se há previsão de tempo, né, previsão de volta aos gramados. Vamos ouvir a médica do Corinthians. Os exames de imagem que ele fez hoje